A Palavra de Esperança está no ar para tratar hoje de um tema muito importante. Você tem em algum momento sensação de que um erro do passado ainda te persegue? Nós vamos hoje falar do sentimento de culpa que parece ser inerente ao ser humano. Qual é a maneira de limpar a consciência? Qual a maneira de ser justificado na presença de Deus? Qual o melhor caminho para começar de novo e ter uma página em branco na vida? Este é o tema de hoje. Bem-vindo ao Palavra de Esperança. Olá, meus amigos do programa Palavra de Esperança. Estamos aqui de volta no nosso quadro Na Palavra. E você sabe, aqui nós recebemos algumas perguntas e procuramos respondê-las sempre baseado na Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos à primeira pergunta de hoje. Eu queria saber o que a Bíblia diz sobre o sentimento de culpa. A Bíblia diz que o sentimento de culpa é uma experiência real. Num dos programas anteriores, nós falamos sobre a origem da solidão e do pecado. A culpa tem a mesma origem. Quando os nossos primeiros pais pecaram, esta é a herança que todos nós seres humanos recebemos, o sentimento de culpa. Davi, por exemplo, cometeu um gravíssimo pecado, cometendo adultério com a esposa de um dos seus soldados. Depois de cometer adultério, ele provocou a morte do marido de Batseba para ficar com ela como esposa. Mas quando se arrependeu, ele confessou a Deus e escreveu o Salmo 51. No verso 5 ele diz assim: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então Davi está dizendo aqui que o sentimento de culpa já é alguma coisa que nós temos na nossa própria natureza pecaminosa. Então nós nascemos já com uma natureza pecaminosa. Os nossos erros provocam esse sentimento de culpa em nós, de acordo com a Bíblia. Mas há solução para isso e nós vamos falar nisso numa outra oportunidade. Vamos à segunda pergunta de hoje. O sentimento de culpa pode nos afastar de Deus? Sim, o sentimento de culpa nos afasta de Deus. Não que Deus se afaste de nós, mas nós nos afastamos de Deus. O livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz o seguinte: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então são as nossas iniquidades que produzem em nós o sentimento de culpa que nos afastam de Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então os nossos pecados encobrem o rosto de Deus, então os nossos pecados nos afastam de Deus. Mas uma coisa maravilhosa é que o versículo 1, que vem antes desse, diz assim: A mão do Senhor não está escondida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Deus salva, Deus ouve. Então o sentimento de culpa nos afasta de Deus. Mas mesmo nessa circunstância, nós devemos ajoelhar, cair diante do Senhor, pedir perdão e voltarmos para o Senhor. Vamos à próxima pergunta de hoje. Eu gostaria de saber se existe alguma dica para nos livrarmos do sentimento de culpa. Existe sim, e essa é a parte maravilhosa. Existem vários textos na Bíblia que falam que nós podemos ir a Deus com confiança, com certeza, Ele nos aceita, nos perdoa. Eu vou ler apenas um. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo não é um bálsamo? Se você tem sentimento de culpa, se você está com sentimento de culpa agora, então a palavra de Deus é muito clara. Confessa o seu pecado a Deus, reconhece o seu pecado, peça perdão. Deus perdoa e ainda nos purifica das consequências deste pecado. Portanto, aqui está a receita maravilhosa de Deus para tirar de nós o sentimento de culpa, mas principalmente aquilo que causa o sentimento, que é a força, a influência do pecado sobre a nossa vida. Muito bem, que Deus abençoe você. Muito obrigado por estar conectado conosco. Continua no programa Palavra de Esperança e nós voltaremos no próximo programa para estarmos juntos. Programa Palavra de Esperança hoje trazendo o tema culpa. E para nos ajudar com esse tema tão interessante, convidamos o nosso amigo, o doutor Elias Pereira. Doutor Elias Pereira é formado em psicologia e também em teologia.
Doutor Elias, muito obrigado por ter aceito o convite para estar conosco no Palavra de Esperança. E lá vai a primeira pergunta já. Qual é esse sentimento, ou de onde vem esse sentimento chamado culpa? Qual é a origem dele? O sentimento de culpa, ele tem basicamente duas fontes. A primeira fonte do sentimento de culpa é que a culpa é inerente à natureza humana. Assim como nós temos outros sentimentos, outras emoções, outras questões internas, como angústia, medo, desespero, frustração, a culpa já nasce com o ser humano. Ela é inerente à nossa própria natureza. Se você acrescentar a isso o fato de que as crianças, quando pequenas, recebem uma série de benesses, de favores, de cuidados de pai, de mãe, de irmãos, de cuidadores, e não tem como retribuir isso, é natural que ela sinta também um sentimento de culpa em relação a não poder retribuir esses bens e benesses que recebe dos pais. Porque o sentimento de culpa é um sentimento de você ser devedor. Sim. Para que se entenda melhor. Sentir culpa é você sentir que deve alguma coisa a alguém. E todos nós, ao longo da vida, em algum momento, isso pode ser mais forte ou mais fraco. Mas nós sentimos, todos nós, que devemos alguma coisa aos nossos cuidadores. E isso se transforma num sentimento genérico. Isso se transfere para os amigos, para a pessoa com quem você casou, para os seus filhos. Você não se livra do sentimento de culpa. Você só vai transferindo esse sentimento para séries de pessoas que estão ao seu redor. Agora, isso faz parte da natureza humana, como você disse. É importante o ser humano ter esse sentimento ou é algo que nós poderíamos dispensar, poderíamos viver sem ele? O sentimento de culpa, ele é primordial para o nosso convívio social. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que não tenha nenhum sentimento de culpa, ela não terá problema nenhum em cometer um assassinato, em cometer um incesto, ela não terá problema nenhum em transgredir uma lei, seja uma lei federal, uma lei municipal, ela vai no trânsito, ela vai a 120, 140, 160, quando a velocidade é 100, e ela fará isso sem problema nenhum, e quando questionada, ela irá tentar legitimar o seu próprio comportamento. Então o sentimento de culpa, ele é primordial para o convívio humano. Quando exagerado, traz uma série de distúrbios e sofrimentos e pode se tornar uma patologia. Mas a culpa é essencial para o convívio humano. Agora, o senhor falou aí de exagero. O exagero do sentimento de culpa, ele tem crescido nos nossos dias? Ou é apenas uma percepção assim? Ou é fato que nos dias que nós vivemos existe um aumento maior disso? A gente conta até assim pelo aumento de depressão. Tem a ver com depressão também ou não, doutor? Tem a ver com depressão também. Por exemplo, eu costumo dizer que se você tem uma pessoa diagnosticada com depressão, seja leve, moderada ou grave, se você retirar da depressão todo o conteúdo de culpa, você retirou uma parcela muito grande da depressão dessa pessoa. Se você devolver para a depressão da pessoa o sentimento de culpa, você vai fortalecer a depressão dessa pessoa. A depressão é exatamente esse sentimento de inadequação em relação ao mundo e em relação às pessoas à sua volta. Não é à toa que o depressivo, ele se julga muito, ele se pune muito e ele se sente indigno do amor, do favor, do carinho e do cuidado do outro. Exatamente porque ele se sente devedor do outro. Agora, como talvez o nosso amigo em casa está pensando, ou está ouvindo as explicações do senhor, ele está assimilando algumas coisas que o senhor tem falado aqui. Como nós podemos ajudar uma pessoa que nós conhecemos, que tem um exagerado sentimento de culpa, ajudar ela a se livrar, se libertar desse sentimento? A gente pode fazer alguma coisa ou o mais indicado mesmo é a procura de um profissional? O sentimento de culpa se torna exagerado quando ele começa a interferir na vida familiar, na vida profissional, na vida acadêmica. É comum, por exemplo, quando os pais se separam, o filho sente que teve alguma parcela de culpa. Sim. O que pode ser real ou pode ser imaginário, pode ser fruto da imaginação dele. E a gente sabe que as notas na escola costumam baixar nesse período, né? Então, quando a culpa, ou o sentimento de culpa, ou os seus correlatos, depressão, ansiedade, começa a interferir no dia a dia dessa pessoa, ela deve ser levada a compreender que, primeiro,
O sentimento de culpa, ele é inerente a todo ser humano. Em segundo lugar, ela deve ser levada a compreender que o seu sentimento de culpa é inadequado, ele é exagerado, não condiz com a realidade. E em terceiro lugar, ela pode ser encaminhada a um profissional que vai ajudá-la a compreender isso de maneira mais adequada. Mas em casos mais leves, um familiar mais maduro, de maior experiência, que já está lidando com questões de culpa na sua própria vida, na sua própria experiência, pode ajudar também essa pessoa a se sentir melhor, a ter diminuído o seu nível de culpa. Muito bom. Doutor Elias, muito obrigado por sua presença aqui. Eu tenho certeza que ajudou muito os nossos amigos. E fica a dica para você aí no Dr. Elias Pereira. E você agora continua conosco com uma palavra especial do pastor Robson Menezes. O programa Palavra de Esperança está aqui na região boêmia da cidade de São Paulo, próximo à Rua Augusta, lugar onde todas as tribos se encontram para falar sobre um problema que envolve todas as pessoas, a culpa. Acompanhe conosco a partir de agora. Quando eu era criança, vários amigos colecionavam selos, bolinhas de gude, moedas, entre outras coisas. Um dia eu decidi começar a minha própria coleção e, escondido dos meus pais, juntava maços de cigarro pela rua e colocava tudo em sacolas plásticas e escondia no jardim do vizinho, até que um dia, misteriosamente, elas desapareceram. Como crianças crescidas, somos colecionadores de muitas coisas que até mesmo podem ser estranhas. Assistindo ao noticiário, certa vez, a história de uma catadora de lixo da cidade de Ribeirão Preto me chamou a atenção. Ela juntou muitas coisas estranhas na sua casa, até que finalmente os seus vizinhos a denunciaram à prefeitura e uma liminar para inspeção foi concedida. Retiraram de lá mais de 1000 escorpiões, 6 cobras, muitos mosquitos da dengue, aranhas e mais de 33 toneladas de lixo. Assim como essa mulher, nós carregamos às vezes muitas coisas que nos prejudicam. Medo, inveja, insegurança, indiferença, ódio e até mesmo a culpa. Ela nos prejudica muito e às vezes se parece como um monstro preso dentro da gente, como num cabo de guerra competindo com a nossa felicidade e bem-estar. A história de hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. A cura de uma mulher com hemorragia. Ela é portadora de uma doença que provocava um sangramento que persistia por 12 anos. Apesar de ter buscado ajuda nos melhores recursos médicos da época, ela não conseguiu ser curada. E por causa disso, perdeu tudo: dinheiro, família, amigos e principalmente a sua dignidade. O problema da culpa é algo muito semelhante à história dessa mulher. É um fardo muito difícil de carregar. E a história não começa agora, vem lá do Jardim do Éden, quando Adão, condenado pelo seu pecado, transfere a sua culpa para Eva, que transfere a sua culpa para a serpente, Satanás, que acusa a Deus. Assim, somos nós na culpa. Não conseguimos carregar sozinho esse fardo tão pesado. O ensino bíblico sobre o ser humano pode ser entendido em passagens como Eclesiastes 7, o verso 20, que diz que não há um justo sequer que faça o bem e que não peque. Ou ainda como Romanos 3, o verso 23, que diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 8, diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Resumindo, todos temos culpa no cartório de Deus. A verdade é que somos uma multidão de hemorrágicos doentes que gastamos tempo, dinheiro e energia para tentar estancar a tristeza e a culpa ou preencher o vazio do nosso coração com amizades, trabalho, mas nunca com sucesso. Você deve estar se perguntando,
Então, o que eu devo fazer com a culpa? O único antídoto para a culpa é o perdão. E o perdão definitivo só existe em Jesus. Na história de hoje, a protagonista temia expor o seu caso publicamente. Ela então discretamente deu a volta e tocou apenas nas vestes de Jesus, o suficiente para que o milagre acontecesse. Exatamente a demonstração de fé dessa mulher é a resposta para o nosso grande problema. O sobrenatural acontece quando nós nos colocamos à disposição de Deus. Jesus, naquele momento, decidiu dar também uma lição para os seus discípulos e as pessoas que o cercavam, quando ele parou e disse: alguma coisa diferente aconteceu. Misteriosamente, Jesus demonstrava que ele pode ser tocado por pessoas contaminadas. Ele é fonte da misericórdia. É exatamente isso o que nós encontramos em Hebreus 4, verso 15. Lá diz o seguinte, que nós temos um Deus que se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo, mas sem nenhum pecado. Você pode confiar no poder desse Deus. E hoje, ele está passando pela sua vida. Está você disposto a tocar nas suas vestes? Andando pela cidade de São Paulo, na Avenida Rio Branco, uma movimentada avenida, eu vi 2 mendigos deitados no chão em um ponto de ônibus. Acima deles estava pichada a frase: amor é sol de mãe. Essa cena não sai da minha cabeça. Eu pensei que a Bíblia diz que o verdadeiro amor é sol de Deus. As pessoas decepcionam pessoas. As pessoas até mesmo se decepcionam com Deus. Mas o melhor é que Deus não vai deixar a sua decepção sem resposta. Talvez você esteja se sentindo assim, discriminado, abandonado ou julgado até mesmo por pessoas que são próximas a você. Eu quero te dizer que Jesus está bem pertinho, à distância de um toque seu, para oferecer o que você tanto precisa, o milagre do perdão. Existe uma grande lição por detrás desse milagre. Naquela multidão existiam outros doentes, talvez com a mesma necessidade ou num estado até mesmo mais crítico, mas apenas aquela mulher foi beneficiada. Por quê? O grande médico não permitiu que essa história terminasse com um milagre secreto. Ele pediu para que a pessoa beneficiada se apresentasse, para mostrar não apenas o objeto do milagre, mas a essência do milagre. Então, aquela mulher, tomando coragem, se lançou aos pés de Cristo. E é exatamente aí que ele ensina a grande lição. Mais importante do que tocar em Jesus é ser tocado por Ele. As suas palavras finais para ela foram: filha, a tua fé te salvou. Fica livre do teu mal. Vai em paz. Muitos ali estavam dispostos apenas a tocar em Jesus, receber o milagre, mas apenas uma estava disposta a ser tocada por Jesus. É por isso que o verdadeiro milagre não acontece no toque. O milagre completo acontece de joelhos diante do Salvador. Está você disposto hoje a ser tocado por Jesus? Quer você se lançar na presença dele e pedir um milagre que só ele pode oferecer? Entenda que você também pode alcançar a mesma bênção. Escute essa música e nesse instante permita que ele seja o grande médico dos médicos na sua vida. Estou aqui tentando olhar no espelho e ver o rosto de alguém feliz. Finjo ser o que não sou, mas tudo acabou. No fundo eu estou me sentindo triste, tão sozinha. Quero me esconder. Será que alguém me vê? Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão me abraça e me ampara. Não quero mais
máscara que eu criei. Há um coração em dor, cansado de sofrer, cansado de fingir, mostrar o que não é. O que aconteceu com os meus sonhos? Onde eu errei, eu quero acertar. Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão, me abraça e me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui. Te peço, me ouvir, me ajuda. Quem realmente eu sou é o que Ele vê ao olhar pra mim. Sem máscaras hoje estou diante dos seus olhos de amor. Seus olhos de amor. Seus olhos de amor. Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão, me abraça e me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui. Te peço, oh meu Senhor, me ajuda. Quem realmente eu sou é o que Ele vê ao olhar pra mim. Querido amigo, querida amiga, nós temos um Deus que não faz milagres pela metade. Ele quer fazer um milagre completo na sua vida, te libertar da culpa, do pecado. Você está disposto, você está disposta nesse momento a colocar a sua vida nas mãos de Deus e permitir que Ele estanque a tristeza e a culpa? Feche os seus olhos. Chegou o momento da gente falar com Ele. Querido Pai, nesta hora buscamos a Ti porque reconhecemos que somos culpados e que precisamos do milagre da salvação, da libertação da culpa. Tira esse fardo pesado dos nossos ombros. Nós confiamos em Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Palavra de Esperança fica por aqui. Espero que o tema de hoje tenha sido uma bênção na tua vida. Se você deseja entrar em contato conosco, pode nos achar no facebook.com/Palavra de Esperança TV. Ou, se preferir, visite uma das nossas igrejas. Encontre uma igreja mais próxima da tua casa no site www.encontreumaigreja.com.br. Espero ver você no próximo programa. Até lá!